Vamos para mais um episódio! Ai, eu tô tão animada com a convidada de hoje, tô muito feliz. Gente, essa é a Cris. Quem é audiência assídua já conhece, já sabe de que a gente tá falando, mas eu vou fazer questão de uma reapresentação, porque o episódio de hoje tá muito legal, tá muito rico. E eu tô muito animada porque é um assunto muito importante, muito em evidência e que sempre é necessário estar falando. Eu coloquei 3 pontos, mas é muitos pontos mais. Estamos falando com Dona Cris Serra, uma das minhas baianas preferidas. Eu quase falei minha baiana preferida, mas minha avó me agrediria, certeza. Então não posso. Mas uma das pessoas que eu mais amei que 2024 me deu de presente. E assim que eu conheci, gente, ela merecia um episódio especial. Depois que eu decidi chamar entrevistados, depois que eu decidi trazer temas diversificados pro pod. E eu acho que essa é a personificação perfeita de convidada. Então, Cris, por gentileza, eu gostaria muito que você se apresentasse. Fique à vontade, o Podpri é seu. E antes que eu me esqueça, por favor, informe o que você faz, qual é o seu trabalho, porque isso é uma informação muito importante pro decorrer do episódio, vocês vão entender por quê. Oi, Pri. Oi, audiência da Pri, que é super especial. E aqui, gente, antes de eu me apresentar, quero agradecer, Pri, pelo convite e dizer que é óbvio que você foi uma das pessoas que em 2024 também me presenteou através da RD, da comunidade do WhatsApp. Então, né, foi incrível essa conexão que foi possível através de um evento de mercado de marketing. Bom, meu nome é Cristiane Serra, mas como meu nome tem 9 letras, é grande, a gente encurta, vai no Cris Serra mesmo. Eu sou turismóloga, mas também sou administradora de empresas. E, como ela falou, qual é a surpresinha aí? O tema que ela vai falar daqui a pouco. Eu trabalho no Sebrae Bahia há 16 anos, então é nessa pegada que ela me convidou. Porque o tema de hoje, Pri, vai ser... Rufa os tambores? Rufem os tambores! Empreendedorismo! Exatamente. Então, a gente vai trazer dados, fontes, que não vai ser de fonte Arial 12, não é isso, Pri? Sim, verdade. Eu trago aqui fontes Sebrae para vocês e fontes fresquinhas. Tem coisas aqui que eu apresento que são de 2024. Gente, Dados. isso é um presente? Exatamente. Isso não é uma convidada, isso é uma prefeita? Então já vamos aos pontos, já vamos aos finalmente, porque a gente gosta de ir direto ao ponto neste Podpri, a gente não gosta de rodeios. Cris, a minha primeira pergunta, e fique à vontade também, caso a pergunta, a resposta, né, te leve a outras coisas, a outros dados que você trouxe, também fique à vontade, esse episódio é seu literalmente, tá? É nosso. Eu queria muito entender se você sente, como você trabalha com empreendedores e você sendo uma administradora nata, se você sente uma diferença entre o empreendedorismo de forma geral e um empreendedorismo de forma feminina. Porque a gente sabe que a maioria das empreendedoras do nacional são mulheres e são mães solos, inclusive, chefes de família. Então eu queria entender se você sente esse impacto no seu dia a dia no trabalho, entre a diferença. Olha só, Pri, eu vou te dizer uma coisa. Eu percebo não só no dia a dia do trabalho, como também no cotidiano. Quando eu estou no mercado, quando eu estou na feira, quando eu estou sendo consumidora. Porque, olha só, apesar do aumento da participação de mulheres em diversos setores da sociedade, quando se trata de empreendedorismo, ainda há muitos obstáculos a serem vencidos. E aí, por quê, né, gente? As estatísticas demonstram que as mulheres abrem negócio na mesma proporção dos homens. Só que, normalmente elas são assim, mais escolarizadas, tem muito mais informação do que os homens. Então, assim, os homens muitas vezes param no ensino médio, as mulheres muitas vezes fazem o ensino superior. Só que os empreendimentos das mulheres, elas acabam faturando menos.
elas têm lucros menores e são pouco diversificados. E elas têm baixa potencialidade de internacionalização. E, além disso, elas pagam juros mais altos, mesmo sendo mais adimplentes. Ai, gente, que tristeza de E tem dado. mais, viu? Olha só. Aí eu vou trazer dados, eu vou dar uma pescadinha aqui, porque são dados do Sebrae de 2023, que pegou os seguintes pontos. Apoio dos parceiros. 68% dos homens recebem mais apoio dos parceiros comparado a 61% das mulheres. Nossa. E por que isso? Por que isso acontece, né? Primeiro, a influência da maternidade. 68% das mulheres afirmam, dados de 2023, que a maternidade influencia fortemente na decisão de empreender, enquanto apenas 56% dos homens concordam com essa definição. A gente já tem uma diferença aí de 12%. Gente, é muita coisa, Cris. Segundo ponto, sobrecarga de responsabilidade. Com esse eu já contava. Não à toa que a gente está vendo aí também muitas mulheres aí sofrendo de burnout. Eu sei que tem homens sofrendo, mas normalmente quando os homens sofrem, a gente sabe que tem no empreendedorismo também, mas é na iniciativa privada, né? Que a gente sabe que é puxado para os homens. Mas quando a gente fala de empreendedorismo, tem essa questão da sobrecarga de responsabilidade. 76% das mulheres sentem sobrecarregadas a tentar equilibrar os cuidados com a família. Então, tá um prato aqui, né? Lembra daquele equilibrista com o prato aqui? E a empresa, em comparação com 55% dos homens. Quase 20%. Quase não. 21% de diferença. Cara, Cris, isso escancara o que a gente sabe que é a realidade, né? Porque somos duas mulheres, a gente sabe do que tá falando, a gente vive na pele, mas isso que você trouxe escancarou, porque assim, primeiro, eu pensando como só mulher, só sendo mulher, eu sei que a maioria das mulheres empreendem porque é o plano B, é o que resta pra elas. Ciente disso, quando você traz esses dados, escancara o quanto a sociedade machista imprime essa obrigação da mulher sobre sua família. Eu tava vendo uma pesquisa sobre como a gente é ensinada desde criança a ter esse senso de cuidado, e de fato a mulher que foge desse senso de cuidado, ela tá sendo contra o feminino, né? A energia feminina dela. Sendo que, na verdade, isso deveria ser do modo geral. Porque o homem também gera uma família. Como assim só a mulher tem essa responsabilidade, né? Todos nós fazemos parte da sociedade e todos nós temos a responsabilidade de cuidar uns dos outros, né? Exato, e o impacto disso é o que não é surpresa, infelizmente, tá? Não tô feliz com essa informação, mas a sobrecarga é meio óbvia até. Porque eu não conheço nenhuma mãe claro, hoje tem muito mãe de pet, então vou colocar mãe de seres humanos. Eu não conheço nenhuma mãe nesse sentido que não seja sobrecarregada. Inclusive, estou falando com uma que sabe do que eu tô falando acima de qualquer coisa. Mas eu tô chocada, eu tô triste também, mas eu tô chocada. Olha, eu tenho uma má notícia pra você. Infelizmente. O próximo ponto. Sacrificando o tempo pessoal. 61% das mulheres deixam de fazer algo para si mesmas para cuidar de familiares, enquanto para os homens o número foi de 48%. Então, quando tem um parente, uma avó, uma tia doente, quem é que vai ficar no hospital? Quem é que vai cuidar de um familiar que está por um momento ou para a vida toda acamado? Né? Quem é que vai dar o banho nessa pessoa? Quem é que vai visitar? E muitas vezes é parente do marido, uma sogra, um sogro. Nossa, verdade. Eu não vou falar que sempre sobra pra mulher, não, porque também eu não tenho nem nada sobre isso. Né? Não, mas a gente pode entrar num ponto aqui. O Globo Repórter fez uma matéria sobre os cuidadores. E foi feita uma pesquisa. É alarmante. Eu não lembro agora a porcentagem exata, então também não vou me meter a espertalhona. Só que era um dado entre, assim, 80% contra 30%, 20% diante de mulheres e homens que ficam nos cuidados. E detalhe,
A matéria em si, ela foi em volta de um problema muito importante que é quem cuida desses cuidadores. Então, a maioria são mulheres que também já estão envelhecendo, que também precisam de cuidado e tem essa questão do cuidar. E eu fiquei impressionada com a matéria e agora com os dados que você trouxe, na verdade, é só reflexo. E é isso que me entristece. Mesmo sabendo, querendo ou não, como somos também maioria da população, é a gente que faz a roda girar, cara. Exatamente. Nossa, que E tristeza. outro ponto, Pri, cuidado com a família. As mulheres gastam, em média, 3,1 horas por dia cuidando dos familiares, enquanto os homens gastam apenas 1,6 horas. Meu Deus. E pior que isso é reflexo do que a gente sempre viveu, né? Eu lembro que quando eu tava na faculdade, quando tinha aula online, né, o famoso EAD, na época ainda tinha isso. Nossa, eu tô me sentindo um pouco velha de falar isso, mas tudo bem. Na época tinha uma aula na semana que era EAD. Eu lembro que quando eu chegava em casa, e cada semestre mudava o dia, né, da semana. Eu lembro de uma vez que eu cheguei em casa e tava uma pilha de louça assim em casa. Tinha o meu pai e tinha o filho dele em casa. E a louça tava lá. E aí eu cheguei, eu lembro que eu fui tomar banho, desci pra... Era o único dia da semana que eu não precisava escolher entre jantar e tomar banho. Então eu ia tomar banho, jantava. E quando eu desci, que eu terminei de jantar e vi que ninguém ia fazer nada, caiu uma ficha em mim, né, na época. Isso deve acontecer todos os dias da semana. Eu estou vendo hoje porque eu estou chegando em casa mais cedo. Detalhe que nessa época eu acordava 4 da manhã, porque eu trabalhava 7 da manhã em um bairro muito longe. E aí eu passava o dia fora de casa, à noite, por conta da faculdade. Então, se eu chegava em casa, eu saía de madrugada e chegava de madrugada. E aí eu lembro de chegar pro meu pai e discutir, falar assim... Essa louça só vai ser lavada quando minha mãe chegar do trabalho. Minha mãe, detalhe, tá? Doméstica a vida inteira. E uma fase da vida ela passou a ser diarista, por conta das regras de doméstica que passou a virar vigor aqui no Brasil. E aí a tristeza foi feita. Ela teve um patrão que mandou ela embora e tudo pra ela ter menos direito ao que tava sendo de fato virando lei. E aí eu lembro do meu pai virar pra mim e falar assim, você tá vendo isso agora e se você quiser, você que lave. Porque eu trabalhei o dia inteiro e não vai ficar assim. E ela não trabalhou o dia inteiro, não? Detalhe que ela nem tinha chegado em casa ainda. Ela ainda estava trabalhando, ela estava no percurso. E aí eu lembro de virar pra ele e falar assim, eu tô vendo realmente isso agora. Eu acho que antes eu pode ter passado despercebido por conta de estresse, por conta de dia a dia, mas a minha mãe, ela trabalha com isso o dia inteiro, é lavando louça dos outros, é limpando o chão dos outros, é lavando roupa dos outros. Ela vai chegar em casa e ela ainda vai ter a sobrecarga. Você chega do trabalho, você tem um tempo do seu cochilo, você tem um tempo da sua série, você tem tempo de fazer o que você quiser, ainda sobra tempo pra estar aqui acordado e você não vai lavar uma louça, sabe? Tipo, não é nada. E aí eu lembro que o filho digníssimo chegou, causou horrores, falando que quem eu pensava que eu era pra estar falando daquele jeito, virou aquele circo. E eu lembro que nesse dia, eu nunca fui de engolir muito machismo, não. Mas nesse dia, eu não consegui me conter. E aí eu explodi e falei, eu posso até lavar, mas o que tá me angustiando não é a questão de quem vai lavar. É a questão de que se eu não falasse nada, ninguém ia fazer nada. E aí a pessoa que menos merece esse trabalho, esse serviço, que ia estar fazendo. Porque minha mãe é o tipo de mulher que não aguenta ver. Minha mãe, inclusive, tem umas manias que é só dela. Ela só cozinha se o fogão estiver limpo. Eu falei, mãe, a senhora vai ter todo um trabalho de limpar o fogão pra sujar ele de novo. Pra depois sujar e depois limpar de novo. Sabe? Então minha mãe, ela tem esse tipo. Aí o problema tá nela? Não. Uma coisa é ela ter esse estilo de vida e ter esse tipo de manias e tal. Só que é uma família de 4 pessoas. E a sobrecarga da casa em si era só dela. Como assim? Né? Como assim? Eu já enxergava isso há muitos anos. Só que você trazendo esses dados, Cris, eu tô com uma raiva da sociedade. Agora eu vou dizer uma coisa também, viu, Pri? Ainda hoje a gente tem que puxar as orelhas de algumas mulheres que andam criando crianças dessa vibe, sabe? Porque, como você falou, tem muitas mães solo e que estão criando reizinhos. Não, se a gente falar Se a gente falar sobre essa nova trend da mulher troféu, por exemplo... Mas é, velho. É triste demais. A pessoa, tem que resgatar... Os jovens estão resgatando as tradições. Que tradições? Tradições onde a mulher é colocada pra acordar 4
horas da manhã. Você viu o caso da moça que era modelo? Que ela casou, não teve, acho que 8. Ela teve bastante filhos. E foi ela que começou essa questão, né, de compartilhar a vida dela. E ela faz tudo do zero. E foi feita uma entrevista com ela do porquê que ela tinha essa rotina. O marido obrigava. Eu não vi, não. O marido obrigava. Ah, E aí ela falava, meu marido não quer que os meus filhos tenham uma alimentação tóxica. Então, como eles sabem que tudo que é industrializado, a gente também já tá cansado de saber. Tem muita alteração, então eles plantam a própria comida e eles produzem a própria comida. Então, o pão deles, até o trigo, quem planta são eles. Assim, então sabe? não é aquele trigo, né, contaminado. Exato, tipo, nem um saco de farinha é o do mercado. Eles produzem tudo do zero e fazem tudo dentro da fazenda. Só que isso tem uma demanda gigantesca. E aí a repórter, do nada, assim, perguntou assim, era uma mulher, óbvio, perguntou assim pra ela, mas qual era o seu sonho? Na época que você conheceu ele, que se apaixonaram, qual era o seu sonho? E ela era bailarina. Ela disse que o sonho da vida dela era, eu não sei se ela também tocava piano, e aí tinha alguma coisa a ver, assim, com música. E aí ela perguntou em que status esse sonho tá. Você chegou a chegar em algum lugar? Ela falou assim, minha vida é parir. Eu nem lembro qual foi a última vez que eu fiquei não grávida. Porque ele não respeitava nenhum o resguardo, assim. E era muito louco, porque assim, a forma com que ela respondia as perguntas também não era de maneira a detonar o marido ou a detonar aquela vida que ela tinha. Mas só ela sabia o peso que aquela rotina tinha. Exatamente. E quando a família tem uma harmonia e cada um, né, define os seus papéis, torna-se menos cansativo para a mulher. Mas a realidade que a gente vê não é essa, né? Ai, a tristeza é que não é difícil, né, Cris? Não é difícil. Eu recebi uns rapazes pra higienizar o meu sofá e impermeabilizar, né? E aí eu perguntei pra o que lavou, eu perguntei assim, mas você faz em casa? Ou você espera... Ele tem 2 filhos adolescentes, hein? Aí eu já fiquei imaginando o peso da esposa que tem 3 homens em casa. Mas eu pensei... Aí eu perguntei, você faz coisa em casa? Eu tava brincando com ele, porque como acaba molhando um pouco a casa, né? Ele acabou meio que passando pano. Aí eu falei, eu ganhei uma faxina no sofá e uma faxina em casa. E aí eu, brincando com ele, eu perguntei, mas você faz as coisas em casa? E sabe o que ele me respondeu? Ele falou assim, eu ajudo. Falei, tá, mas você mora na casa. Por que você ajuda se você mora? O que você faz de fato? Você ajuda como? E ele, não, eu ajudo porque eu varro uma casa, eu passo um pano. Eu falei, não, então isso não é ajuda, isso é uma contribuição como integrante da casa. Ajudar é você falar que vai lavar uma louça porque tá ali suja. Ajudar é você... eu tiro os móveis do lugar pra ela limpar. Você, quando você limpa, você tá fazendo. Então não é uma ajuda. Eu acho que também é a forma de dizer. Se acostumou a falar dessa forma, sabe? Exato, É mas só ele mudar o verbo. vem uma coisa que na hora, quando ele falou ajuda, eu encarei como ajuda de verdade. Já tava pronta pra metralhar. Pra trucidar o coitado. Tava. Agora, a gente falando aqui, Pri, de tarefas domésticas, temos dados. Temos dados. Os dados. As mulheres dedicam 2,9 horas por dia em afazeres domésticos, enquanto os homens dedicam apenas 1h30 em média. Gente, isso é muita coisa. No final do dia, sabe, Cris, que eu senti eu sempre julguei minha mãe. Minha mãe sempre foi dada a limpeza e tal. Então, eu sempre julguei ela. Depois que eu vim morar sozinha, eu descobri que o buraco é mais embaixo. Exatamente. Eu acho que todo ser humano, mulher, homem, ET, o que for, precisa dessa experiência. Devia. Sabe o que eu ouvia na infância? Eu ouvia na infância que homem só se tornava homem de verdade quando ia pro exército. Mas na verdade, eu concordo. Eu acho que é uma experiência ok também. Mas eu concordo com vírgula. Tipo assim, não precisa ser um exército. Porque se você morar sozinho, é a mesma coisa. Porque nada mais é o exército em si, né? É uma responsabilidade que ele dá ao homem mostrando assim, é sua responsabilidade. É seu e é sua responsabilidade. Eu vou te dizer só um pouquinho mais. Pode ser morar sozinho ou pode ser dividindo a casa com outros homens. É aí que o bicho vai pegar. E mulher também dividindo.
Você coloca uma coisa na geladeira, quando você volta, alguém já comeu, alguém já pegou. Dá babado. Olha, eu já tive tanta raiva com isso, meu Deus do céu. Eu acho que o meu primeiro prazer de morar sozinha era saber que o que eu deixei na geladeira ia estar na geladeira. Quem é que vai lavar o banheiro? Né? Quem é que vai varrer a casa? Os combinados nunca ficam combinados. Não, e é muito louco, porque eu lembro que quando eu tava com meu ex, no final do relacionamento, que já não existia, tava só na minha cabeça, eu lembro que a gente, quando eu comecei com essa ideia de sair de casa, eu lembro que enquanto eu avançava nos planos, ele permanecia atrás. E eu sem entender aquilo. Até que chegou um dado momento onde ele entrou no plano. Nossa, se você morar num bairro perto do meu trabalho vai ser ótimo. Porque aí eu vou estar por perto, vou poder até almoçar uma comidinha caseira, tá, não sei o que lá. Falei, tá, mas você tá contando que você não vai morar de graça na minha casa não, né? Essa mordomia que tá tendo aqui na casa dos meus pais, não é o que vai acontecer na minha. Inclusive, eu pensava que eu era desligadona dessas coisas de casa. E hoje eu me vejo mais insuportável do Porque que sua mãe. muito, 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 muito. Eu achava que minha mãe era aquelas pessoas metódicas com limpeza. Gente, minha mãe vem, ela não tá nem aí. Tá nem aí de quantos dias que eu não tô limpando a casa. Agora eu. Aham. Não, mãe, pelo amor de Deus, me perdoa. É porque eu tive muito trabalho e não consegui fazer tal coisa, ela nem vi. Desculpando. E eu descobri isso nesse relacionamento tóxico que eu tive, porque Oh, meu Deus. porque era incrível como na minha cabeça, não, vai ser tudo muito mais fácil, a gente vai dividir. Então, a gente vai conseguir não só as tarefas, mas os custos e tal. Sim. Sendo que na cabeça dele tava claro que não, ia ser minha. Então era minha responsabilidade também. Olha que loucura. Sei lá, Vi. Nossa, eu tô, olha, Vamos lá. por isso que Eita, perguntinha que empreendedorismo. rendeu, hein? Oi? Eita, perguntinha que rendeu. Mas olha, infelizmente é por isso que o empreendedorismo feminino é tão mais pesado. Me fez entender muita coisa com dados agora. Agora, Cris, na sua opinião, e pode ter intervenções por conta do seu mundo profissional, mas pode ser também sua opinião pessoal, fique à vontade. Quais os maiores desafios hoje para o empreendedor brasileiro? Eu primeiro vou trazer os dados. Você é perfeita. E depois eu dou opinião, tá? No Brasil, são mais de 19 milhões de empresas ativas. E entre esses 19 milhões, olha só, a taxa de sobrevivência entre os MEIs, os microempreendedores individuais, 57,7%. Desses, todos que eu falei, 19 milhões, né? Muitas delas não chegam a 5 anos de duração. Então, qual é o percentual dos MEIs desses 19 milhões? E tem a quantidade. Essa quantidade que eu falei dos 19 milhões, boa parte não chega nem a 5 anos de duração. Nossa. Então, eu aqui, fazendo a divisão aqui por faturamento, os MEIs. Os MEIs, 57,7% é a taxa de sobrevivência. Ou seja, quase a metade, né? Microempreendedores, que são os MEs, para vocês. A sobrevivência é de 74,3%. Sobe um pouco. Já melhorou um pouquinho. Empresas de pequeno EPPs. A taxa de sobrevivência é de 78,6%. Bem. E as demais empresas, bem próximo. As demais empresas, como são as grandes empresas, como cooperativas, enfim, 83,4%. Que eu vou falar daqui a pouco das dificuldades, aqui eu vou dar um pouco da minha opinião, eu não sei se você concorda. Quanto maior a taxa de faturamento daquela empresa, obviamente que essa empresa tem mais funcionários, tem mais contadores, essa empresa já está mais calejada do mercado, sabe? Já aprendeu as manhas de como deve lidar com os impostos, com as burocracias, que é um dos pontos que eu vou trazer. E quando você é MEI, está empreendendo, você saiu da informalidade, ou você saiu da faculdade, ou de um CLT para empreender,
Muitas vezes a pessoa é muito crua, muito verde, sabe? E não se liga em detalhes burocráticos de lei e de impostos do nosso país. Então, isso a pessoa pode quebrar por falta de conhecimento. Ah, eu concordo. Eu acho que o que acontece muito com o brasileiro, e de forma geral, vou colocar aqui, é o por impulso. Eu acho que assim, tudo bem, as necessidades falam um pouco mais alto, bate na nossa porta e não tem muita coisa pra pensar. Eu acho que rola também um pouco disso, o plano B da chefe de família, né? Então pode rolar. Só que eu acho que a galera pensa, eu vou abrir e penso depois, sendo que a burocracia pode quebrar. Isso, exatamente. Não dá para abrir empresa sem um planejamento. Então, aqui, uma das coisas é análise de viabilidade e gestão financeira, gente. Que é simplesmente você fazer um projeto, verificar se o seu público é aquele. Porque tem gente que abre negócio, eu vou abrir uma loja de esmalteria. Aí abre no bairro que já tem 3. Elas que tem 3. Aí quer ser mais uma concorrente. Não vê o preço, precifica errado, coloca o preço lá em cima. Eu já vi gente, isso, pessoa que eu conheço, abrir pastelaria como se fosse, entre aspas, gourmet, de alto nível, em bairro popular, que tem aqueles lugares que vendem frituras de R$1 e o pastel era vendido a R$8. Não durou meses. Não precisa nem de uma pesquisa de campo, né, pra saber. Não precisa. Te interromper, Cris. É muito sobre isso. Se tem uma coisa que eu vejo trabalhando com o que eu trabalho hoje, que é com consultoria de marketing digital, eu vejo muito isso. O meu pai, ele tinha um plano de implantar um certo negócio lá no bairro onde eles moram. E aí eu lembro que, conversando com ele, né, me colocando nos planos, não, que você me ajuda, e aí eu te pago, não vai ser de graça, não. E aí eu só parei pra pensar, fiz uma pergunta pra ele, mas o senhor tá preparado no que é de fato implantar o negócio? Porque vamos a um ponto que não interessa o que o senhor vai abrir. Não interessa aqui o ponto. Ele realmente tinha uma visão de negócio, era uma coisa que ainda não tinha no bairro, e era uma coisa que na nossa infância a gente sofreu muito pra ir atrás, porque a gente precisava muito e nunca tinha. Mas vamos a um ponto importante aqui de partida. O senhor tem ciência que quando se abre um negócio, no primeiro ano, é muito raro e quase impossível, eu não vou dizer impossível, porque pode acontecer algumas coisas malucas aí no meio do caminho. Mas não querendo ser muito pessimista, é quase impossível você gerar lucro. Se você chegar no ponto de equilíbrio, dê glórias, né? A Deus. Exatamente! Porque o primeiro ano, ele implanta muitas coisas. A primeira coisa delas é que pra você lançar o negócio, nem interessa se você vai ter um PDV ou não. Ele vai requer de você, do empreendedor, do dono do negócio, investimentos. E a gente sabe que empreendedor hoje não chama investimento de investimento, chama de gasto. Ah, porque você não sabe os gastos que eu tive. E eu não tô aqui querendo aplicar hipocrisia também. Porque eu tenho o meu negócio e não é fácil investir nele. Então eu não tô querendo pagar de hipócrita, não. Mas eu tô querendo pagar de sincerona. Você vê um investimento em vista, alguém te oferece um trabalho que pode facilitar o seu negócio que você está abrindo, você não vê como investimento, você vê como gasto. Então, o empreendedor, ele já tinha que começar o negócio pensando nisso. Eu tô ciente que o primeiro ano, isso sendo otimista, hein? Sendo otimista, que o primeiro ano vai ser só de investimento da minha parte, que eu não posso considerar lucro, porque não vai ter lucro. Que até eu emplacar um negócio e, que nem você falou, possivelmente igualar, é agradecer a Deus que eu tô ali, ele tá se pagando. Porque as pessoas, os brasileiros, eu vou até colocar como brasileiro, tá tão emplacado na mente deles esse lance de sair em vantagem, que eles desconsideram isso que é meio óbvio, assim. Sim. E a outra coisa, obviamente, é a burocracia, né? Então, assim, a minha recomendação, eu acho que você vai entender isso. Mesmo que você seja meio, contrate um contador. Sim! Sim! Gente, ela tá falando isso porque ano passado eu me meti em uma.
Continua, Cris. Mas assim, que eu sou MEI, sai caro. Gente, o caro do contador vai sair barato diante de muitas furadas que você pode se meter. E aí você também pode fazer cursos para você também saber como fazer essa gestão financeira, viabilidade econômica, entender um pouco do seu público-alvo. É isso. Mas não abra seu negócio sem um contador da sua confiança. Ela tem muita razão. Outra coisa. Não, eu quero acrescentar que ano passado eu pensei que eu ia, sei lá, declarar falência e morrer junto na sequência assim dos fatos. E assim, foi muito triste, mas também foi muito aprendizado que eu tirei daquela situação. Primeiro de tudo, acabou que eu fui atrás do Senai, fui atrás de cursos, assim, pra aprender, porque eu realmente não sabia de nada. Eu realmente tava muito ao ver navios, assim. Eu encarei qual era de... Não, Sebrae não, mulher, porque Senai é da indústria. Confundi legal agora, Sebrae. Fui atrás do Sebrae. Inclusive, nem foi a Cris que indicou, porque ela trabalha muito. Na época, eu tinha soltado essa informação, foi, eu acho que até de manhã. Quem me indicou o Sebrae foi a Laura. A Laura que falou, Pri, por que você não entra em contato com o Sebrae? Que a sogra dela, que é contadora, que inclusive minha contadora atualmente, ela que me indicou, ela falou, manda ela ligar no Sebrae, porque o Sebrae vai informar. O pessoal do Sebrae foi super educado, super prestativo. Me tirou todas as dúvidas. E tudo que eu tava angustiada, o Sebrae tirou de mim. Ele arrancou todas as minhas angústias e falou, resolver não é difícil. E tudo isso, gente, foi porque eu não prestei atenção no básico, no simples. Foi assim, muito, muito pouco. Eu passei do valor do MEI, desde que eu abri, eu passei do valor anual. E aí eu recebi alguns avisos, inclusive a minha primeira contadora, que ela não é formada ainda, mas ela me instruía muito bem. Só que não tão bem assim também. Foi ela que me instruía e tal. Ela já tinha me avisado, Pri, você foi desvinculada, você precisa correr atrás disso ano que vem. Só que não foi me passado assim, tipo, Priscila, isso é muito importante, tá? Se você não fizer isso, uma merda muito grande possivelmente no futuro vai acontecer. Foi passado tome alguma atitude. Do contrário, viva sua vida. Eu vivi minha vida. E de repente, fui informada de uma dívida de mais de 20 mil reais, onde eu tinha sido desvinculada do MEI, eu já tava como ME, e eu só descobri isso quando um grande dia eu não consegui emitir uma nota fiscal como MEI. Então, assim, quem resolveu minha vida? Uma contadora profissional. E ela, inclusive, não me deixou ter crise de ansiedade, porque ela foi profissional também nesse sentido. Então, sigam orientações de uma profissional. Quando a pessoa migra do MEI para o ME, essa pessoa tem que estar também bem calçada financeiramente, porque no MEI você paga todos os impostos juntos, do Simples Nacional, né? Então a taxa é bem pequenininha, por isso que o governo criou a figura do MEI. Mas quando você migra para o ME, você paga as taxas separadas. E é muita coisa. E tem taxa que você não paga no MEI. Você paga só no ME. E a depender do seu negócio... E a depender do seu estado também. Que eu descobri que tem taxa até de prefeitura. Sim. Gente, o buraco é muito mais embaixo. Sério. Vejam, não fica nessa de não prestar atenção, não, porque o buraco é muito mais embaixo. Empreender... A gente não está aqui desencorajando, tá? A gente está aqui só alertando para vocês ficarem, espertos na hora de empreender. Exato. Empreender não é um bicho de 7 cabeças. Falo como experiência própria, tô nessa vida de MEI há mais de 5 anos já, eu acho. Ou um pouco mais até. Só que... se você não prestar atenção no básico, que todo mundo ignora, eu tô falando como uma dessas pessoas que ignorou, você acaba levando uma rasteira por coisa muito simples, uma coisa muito básica. Então, não cometa esse erro. Agora, Cris, eu queria muito saber quais as tendências que você aponta para 2025 para o empreendedor. Eu não aponto nada. Eu não estudei sobre isso. Eu não posso trazer sobre isso. Mas peguei dados do Sebrae. Adoro!
mestrado, que eu escrevia, né? Aí o meu orientador via assim, um parágrafo grande. Aí ele, cadê a referência? Aí eu falei, não tem referência não, porque fui eu que escrevi. Dados, fontes da minha cabeça. Aí ele, você não escreve nada. Você, por enquanto, não é ninguém. Ele não falava assim, estou traduzindo, né? Você, por enquanto, não é ninguém. Você tem que trazer os autores que já estudaram. E no futuro, quando você se tornar uma pessoa relevante na academia, as pessoas vão citar você. Cris, você é muito relevante nesse podcast. Obrigada. Mas eu não trouxe opiniões minhas. Eu trouxe opiniões que foram estudadas. A primeira é na nossa área, no marketing. Tendências do marketing. Vamos lá? Quem é do marketing aí, dá um joinha. Dá um joinha aí. A gente já fica há tanto tempo, né? E diga aí também nos comentários, eu sou de marketing. Vamos engajar aí, não é assim não. Eu assisto o podcast de Pri, não faço nada, vamos engajar esse. Custa nada, R$0. Né? Não custa nada. Queria dizer não, mas tem podcast que cobra pra comentar, hein? Ó. E se você também quiser contribuir, é porque não sei se tem essa questão da quantidade e tal, né? Que a pessoa vai lá e contribui a quantidade do valor que quiser. Vai chegar lá, não é isso, Pri? Exato. Vamos lá. E no marketing, a gente precisa olhar para soluções de inteligência artificial, IA, lembrando que a inteligência não faz tudo por si. Fazer um prompt bem detalhado é fundamental. Porque se você fizer assim, ó, faça um card para mim sobre, sei lá, uma empresa de garrafa térmica. Sobre a nova garrafa térmica que tem a cor azul. Faça um prompt detalhado. Quem é o público? Para onde você vai vender? Para quem você vai vender? Qual é a expectativa de venda? Faça aquela coisa bem detalhada para a IA trabalhar a favor de você e não contra. Não é isso? Então, assim, também, a inteligência artificial e automação também. Vídeos e conteúdos dinâmicos. Assim, esses vídeos que viralizam, gente, por quê? Porque ninguém estava parado, né? Tá ali. Qual é o grande lance dos Reels e do TikTok? Isso aprendi com o estagiário lá. Um menino de 20 anos de idade. Você cortar a fala. Você mesmo estaria apresentando o negócio, se você não termina a fala, já bota outra fala por cima. A fluidez, a rapidez, ser dinâmico, né? A estratégia de Omnichannel, eu sei, gente, eu sei que o Omnichannel é algo difícil. Lá mesmo a gente ainda não conseguiu implementar, mas estamos em busca. Né? É você tratar o seu cliente. Vamos supor, o que é Omnichannel, Cris? É assim, ó, você tem a sua empresa, você atende pelo telefone, pelo WhatsApp, você atende também pelo e-mail. E esse cliente vai ser tratado não é a mesma forma, não somente de cuidado, de respeito, mas a quem está atendendo naquele canal, que não é a mesma pessoa que está lá no e-mail, saber em que ponto você está. Você fez uma reclamação lá no e-mail e aí você migrou para o WhatsApp, quem está atendendo no WhatsApp sabe exatamente onde é que você parou. Foi sobre a reclamação de tal, que o senhor começou no e-mail? Isso é difícil de acontecer. E é chatão repetir, né? Repetir todo o seu problema. Do pedido número tal, que não sei quem, eu falei com Priscila no e-mail, parará. E aí você já tá falando no WhatsApp com o Cris. E tem que repetir tudo. Isso é verdade. A estratégia Omnichannel é uma tendência. E também é fundamental monitorar as tendências, conhecer o perfil geracional, né? Então a gente fala hoje em geração Millennium, geração G, Z. Ei, ano passado finalizou a geração Alpha. Então, os nenéns de 2025 agora serão geração Beta. Estilo de vida e valores do cliente. Gente, quem não conhece cliente, à frente. Vender o quê? Pra quem? Se você não conhece o estilo de vida, os valores daquela pessoa, não fazer nem uma cópia decente pra essa pessoa. Não, mas é verdade. Sabe que por muitos anos a gente falava na publicidade
que a gente vende status, né? Então, não é sobre Isso. ter um aparelho de telefone, é sobre ter um iPhone. Só que hoje em dia, eu acho que não é mais sobre status, é sobre valores. Porque se a marca não seguir com os valores que eu tenho aplicado na minha vida, é como se fosse uma grande ofensa eu adquirir alguma coisa daquela marca. E eu não tô falando Exatamente. como eu, Priscila, eu tô falando como eu, profissional da área que tá entendendo esse Aham. fluxo. Eu concordo. Exatamente. Segundo, adoção de tecnologia sustentável e práticas de ESG, porque o povo fala em inglês, né? Vamos trazer aqui para o português, ESG, que é a conscientização sobre a sustentabilidade. Está levando empresas a adotar práticas que minimizam impactos ambientais. Essas iniciativas não apenas melhoram a imagem corporativa, ela também alinha as empresas com a expectativa de consumidores cada vez mais conscientes. Então, nós temos uma geração aí que quer saber o que é que sua empresa anda fazendo para não desgastar mais o ambiente, não poluir mais, o que é que você anda fazendo com o seu lixo, com seus resíduos. Se você está instalando certos tipos de energia, de onde vem a água para você usar, por exemplo, na descarga, e por aí vai. Eu sei que tem uns bafafás aí por dentro, que você gasta muito mais para implantar o sistema, mas a gente está no começo. A gente ainda vai chegar num momento que a gente vai conseguir reaproveitar com muito menos. Estamos atrasados, né? Fato é. Só que tem uma coisa bacana no ESG que eu acho, assim. A gente tem uma impressão, às vezes, que quando, assim, se cada um fizesse o seu, né, de grão em grão, a galinha enche o papo. Só que quando a gente fala em empresa, o primeiro pensamento leviano que a gente pode ter é que já é em grande proporção. Então já dá uma ideia de, poxa, se aquela grande empresa tá agindo daquele jeito, o que custa eu, pequenininha, fazer o meu papelzinho mísero que ninguém tá vendo aqui? E aí gera um impacto muito maior do que a gente imagina. É claro que a fake news e as coisas que atrasam impactam diretamente nas ações e é muito triste. Eu vi que a Globo, por exemplo, ela aplica fazendo, por exemplo, sei lá, tingir tecido de um figurino que tem que ser novo. Eles tingem de maneira natural. O lixo, eles fazem a reciclagem, que é o básico. Enfim, eles ganharam até um prêmio sobre como foi a aplicação em um ano de... Estamos falando de uma produtora de grandes produções, né? Inclusive, a investidora do Ainda Estou Aqui, que foi um filme muito reconhecido mundialmente. Então, eu acho que são passos que a gente dá. Infelizmente, estão sendo forçados porque o planeta tá se acabando, né? Passou a gente tá acabando, né? O planeta não está se acabando. Nós, seres humanos, estamos acabando. Nós estamos acabando com o nosso planeta e com as nossas fontes de vida. Então, eu acho que tá sendo meio que forçada essa barra. Tá acontecendo. Mas é importante que seja feito. Agora, que tudo isso tá atrelado à mesma coisa que são os valores. Missão, visão e valores nunca foi tão importante, eu acho, pro empreendedor. Exatamente. Aquela matériazinha básica que todo mundo que é da área de humanas. E que quase nenhum negócio gosta de fazer. Nossa, Cris, eu já peguei muito cliente que eu perguntava qual a missão, visão e valores, porque a partir dali a gente tira tom de voz, a gente tira os canais. Eu quero ser omnichannel, mas aonde? Que channel que eu preciso estar? A persona, a jornada. Aí eu ia perguntar e não tinha. Depois entra na estatística dos 5 anos e não sabe por quê, né? Exatamente. Então, gente, ó, se tem uma lição que esse podcast me ensinou hoje, esse episódio de empreendedorismo me tirou hoje, com certeza, foi: façam a lição de casa. Ela é chata, ela é burocrática, não é divertida, mas ela é necessária. Ela é muito necessária. É tipo o não quando a gente é criança, né? A gente acha chatão quando os nossos pais negam uns negócios, mas a gente cresce e fala, como foi importante aquilo. Só quando a gente fica adulto que entende, né? Muito! Quando eu ouvia isso quando era criança, eu ficava com a raiva. Esse povo fica falando que no futuro eu vou entender.
Tava com a raiva, porque Eu vi um meme esses dias que me traduziu completamente. Ele falava assim, coisas que eu sonhava quando eu era criança, que hoje é meu maior pesadelo. Eu sonhava em morar sozinha ou sair da casa dos meus pais, porque eu ia receber quem eu quisesse em casa. Gente, eu amo receber visitas. Vou deixar bem claro que eu amo mesmo. Mas quando a gente marca, mas eu pago pra pessoa, assim, tipo, não dar as caras tão cedo, assim. Eu tenho o maior prazer do mundo em cozinhar pra outras pessoas e tal. Mas, assim, tem final de semana que eu amo, que metade das pessoas que eu conheço não sabem meu endereço. aham, você só quer hibernar. Eu fico imaginando, se eu tiver, que nem, né, a gente cresce em casa. Então a gente conhece os vizinhos há anos. Isso. Eu tenho o maior prazer do mundo em nem saber o nome do meu vizinho. Gente que pergunta, você não se sente mal? Porque, pô, você pode passar mal, precisar de alguém. Eu falo, gente, é o maior prazer da minha vida. Que eu não incomodo, ele não me incomoda e todo mundo é feliz. E tá tudo bem. E você falando de meme, eu vi um dia desses que o maior pesadelo da pessoa quando era criança era abrir um pote de sorvete e vir feijão. E agora, adulta, o maior trauma é abrir um pote de sorvete e não ter feijão. Eu vi esse. Porque isso te diz que você precisa fazer feijão. Detalhe que depois que eu morei sozinha, eu mudei muitos hábitos alimentares. Só que eu, como vocês bem sabem, que eu já falei, eu fiquei doente esse início de ano. E aí, feijão ajuda muito, né? Porque tem muito ferro e tal, então ajuda muito. E aí eu tive que cozinhar esse final de semana. Quando eu vi que rendeu mais de 8 marmitas, eu só consegui pensar, meu Deus, 2 semanas sem cozinhar. Ah, detalhe, uma coisa que eu descobri. Eu amo cozinhar. Eu gosto muito, quando eu quero. E outra, demanda muito tempo. Sim. Gente, eu nunca compreendi tanto minha mãe. Que minha mãe fala que faz 2 faxinas no dia, mas não faz um almoço. E eu pensava, como é que ela troca ficar parada num lugar? É horrível! Olha que eu cozinho quando eu tenho prazer, hein? Mas é muito cansativo, Cris. Fazer comida é muito cansativo. Eu diria que é uma das profissões mais cansativas. Minha filha, quando a gente faz faxina na nossa casa, a gente fica moída, eu fico pensando nas faxineiras, sério mesmo. Como é que tem essa profissão, gente, todo dia? Não, o único prazer... Eu tenho 2 prazeres no término de uma faxina. Em automáticos. O primeiro... Da casa limpa. Não, o primeiro é o terminei. Primeiro, é essa sensação de, você limpa por fora e limpa por dentro. Não, mentira. Pelo menos comigo não funciona. É o lance do, eu não tenho mais o que fazer, porque eu terminei. O segundo é, economizei o valor da diária. Que eu sei que é muito bem pago, inclusive. Tenho uma mãe diarista e eu sei o valor que custa. Se eu tivesse que pagar, eu não choraria, porque eu sei que é um valor bem investido. Não. Sim. Porém, entretanto, por todavia, é um dinheiro que, querendo ou não, a gente que faz, a gente economiza. Então, a gente pensa assim, valeu cada centavo, porque eu não vou ter que gastar mais com esse dinheiro. Mas eu concordo com você. Gente, tarefa de casa, cozinha. Mas eu concordo com a minha mãe, viu? Eu faria, assim, 3 faxinas num dia, mas não cozinharia. É muito difícil. E olha que, de novo... Muitas vezes eu saio frustrada da faxina, porque na minha visão não. No meu planejamento, eu tinha que fazer aquela faxina 100%. Só que não dá. A gente não aguenta. Aí eu faço aquela faxina de limpeza, mas eu não consegui limpar frestas de janela, por dentro de armário. Esses detalhezinhos, sabe? O julgamento. Aí fica pra outro. Aí a gente segue aqueles perfis no Instagram de mulheres que dão dicas de limpeza. Eu fiquei aliviada que tem certas coisas na casa que a gente faz uma vez por ano, que são essas coisinhas. Eu tô seguindo uma influenciadora que tá fazendo isso, tipo, faxinas de início de ano. E aí ela tá dando essas dicas de coisas que você nunca limpa no dia a dia. E realmente dá um alívio na gente. Eu cheguei a me sentir culpada no início, no ano passado, por uma coisa que eu dou risada hoje, mas na época eu fiquei muito culpada. Que a menina tinha julgado quem não limpava o chuveiro. E não tô falando nem dos furinhos. Sim. Eu me senti culpada, porque eu pensei, cara, eu comprei, na época, eu acho que tinha 1 ano e pouco. Eu falei, cara, eu comprei e eu nunca limpei. Será que eu sou porca por isso? E fica com teia de aranha, e fica com fuligem. Olha, Sei lá,
Dizem que nasce uma mãe, nasce uma culpa eterna, né? De, eu não sou uma boa mãe e tal. Eu diria mais, eu diria que sai da sua casa e nasce uma culpa de dona de casa eterna. Cris, vamos fazer um bate-bola. Bora. Não pense muito, a ideia é vir o que vem na sua cabeça. E olha, digo mais, hein? É um bate-bola dos melhores, porque vindo da Cris, eu adoro. Eu tenho certeza. Eu não vou indicar aqueles não. Calma. O tema é empreendedorismo. Então, não teria problema também. Inclusive, se quiser indicar 2, estamos aí. Não. Temos o nosso foco aqui. Mas vamos lá. Primeiro de tudo, indicação de perfis para o tema. Você tem algum? Empreendedorismo? De empreendedorismo. Eu tenho um que é do empreendedorismo feminino, que é... eu amo! Diana Fontes, né? Então, foi criada em 2010 por ela. Então, como a gente falou de empreendedorismo feminino, eu vou indicar. Só vai lá. Veja, siga e absorva todo o trabalho que ela faz aí, Brasil afora. Tem um que é bem interessante também, que, olha, tem mais de 113 mil seguidores. Gerando Falcões. Eu não vou trazer aqueles bombásticos, não. Conheço. Todo mundo já conhece. Gerando Falcões. E é uma organização social que atua dentro de estratégias de rede em periferias e favelas. Que hoje nem fala mais favelas, né? A gente fala comunidade. É fantástico. Gente, super apoio, eu conheço os 2, sigo os 2 e super apoio. Mas sabe principalmente por quê? Se teve uma coisa que eu aprendi no empreendedorismo, no ato de empreender, é que existem desafios que você pensa que você é a pior pessoa do mundo por estar enfrentando aquilo ou por ter chegado em algum certo ponto. E esse tipo de perfil que a Cris indicou, esse papo que a gente teve aqui hoje, é bacana pra você entender, dividir os fardos. Porque existem fardos que você não precisa dar um problema pra alguém pra dividir. E eu sinto um pouco disso nesses perfis que ela indicou. Então, eu super indico. E não temam, caso vocês não precisa pausar, não precisa fazer nada. Na descrição do vídeo eu vou deixar tudo detalhadinho pra vocês só copiar e colarem. Zero trabalhos. Tem mais um também que eu quero colocar, que é Feira Preta. Ela é liderada por Adriana Barbosa e que é a maior feira de cultura negra da América Latina. Essa eu não conheço, eu vou seguir. Casos de empreendedores e fala sobre projetos e ações realizados por empreendedores pretos. Então, que inclusive já dá tema para outro episódio, que se a gente falar de empreendedorismo preto no Brasil... Tenho colegas que são pretos e trabalham no Sebrae com esse tema. Olha! Inclusive no Sebrae delas, que é minha colega maravilhosa chamada Rosângela. Ai, Rosângela! Rosa. Para os íntimos é rosa. Eu chamo de Rosinha. Vou deixar no radar, porque é um assunto que muito me interessa. Muito legal, amei. Tem mais algum? Tem. Mente Empreendedora. Essa eu conheço. Conhece? Compartilha dicas de leitura, promove lives e publica recomendações para quem quer desenvolver negócios. Sigo. É muito inspirador. Eu diria que é inspirador. Acompanhe. Mais algum? Não. O seu perfil, inclusive. Vocês perceberam por esse conteúdo que ela é uma comunicadora nata. Então sigam Dona Cris, que é para incentivá-la a construir conteúdo, criar conteúdo. Não, é porque no momento eu só tô colocando coisa pessoal, gente. Eu tô precisando dar um jeito na minha vida e colocar coisas de empreendedorismo. Precisa, porque você é uma comunicadora nata, comunica super bem e tem cada ensinamento, cada coisa nessa sua cachola aí, ó, fantástica. Quero conteúdos vindo de Dona Cris. Obrigada, Pri. Deixa eu voltar a trabalhar. Estou de férias aqui. O conteúdo vem. Indicações de livros do tema ou não. Olha só. Não, o ou não vou dar aqui não, porque eu não sou doida. Eu vou achar que eu não tô batendo bem da cabeça. Quem assistiu elas na RD tá entendendo o que tá acontecendo. Pois é, deixa quieto. Mas, olha só, eu poderia fazer aqueles que sempre saem de empreendedorismo, como O Poder do Hábito, do Oceano Azul, mas eu quero
outras coisas bem diferentes, mas que também são super recomendados por pessoas que são da área, como, por exemplo, empreendedorismo para subversivos. Olha só que nome maravilhoso, né? E aí, ele é considerado um dos 100, que é o autor, que é Facundo Guerra, ele é considerado um dos 100 empreendedores mais influentes do mundo. E aí ele vai contar a história dele no empreendedorismo. E ele narra os altos e baixos da sua trajetória, desde a decisão de largar tudo para abrir o seu primeiro negócio, que era uma casa noturna. Eita! É um dos seus últimos empreendimentos, que inclui bares e centros culturais. E ele também dá dicas para empreender com sucesso. Eu preciso desse livro. Empreendedorismo para subversivos, de Facundo Guerra. Amei. Vou colocar aqui na listinha O também. segundo é Rápido e Devagar, de Daniel... Ai, meu Deus, esse povo com sobrenomes, né? Kahneman. Eu acho que é isso. Não se apegue. Eu vou colocar certinho aqui sobre o nome dele. Muito bem. Ele ganhou o Prêmio Nobel de Economia em 2022 e ele fala sobre a mente humana. Olha aquele negócio que a gente falava lá na RD, né? Nossa, neuromarketing, gente, se tornou a minha obsessão. Não é nem meu interesse, é minha obsessão. E olha que interessante, ele enfoca as duas formas da gente pensar. Aquela que é mais emocional, intuitiva, e a outra que é mais lógica e racional. E a partir disso ele leva a gente, que é leitor, a refletir quando devemos confiar na intuição. Porque a gente, quando está empreendendo, a gente vai muito da razão, né? E aí, nesse contexto, o livro traz insights sobre como tomar decisões nos negócios e apresenta técnicas para evitar falhas emocionais que podem nos prejudicar. Olha, gostei, viu? Porque se tem um desafio que eu tenho com o cliente, é ele separar o que é gosto pessoal do profissional. Eu dou um exemplo clássico. Quem me conhece sabe que eu odeio rosa. Quem me conhece sabe. Gente, odeio rosa. Mas isso não significa que não se aplica. Eu sei que eu tô falando de uma coisa superficial, tá? Inclusive tem rosa aqui. Inclusive tem. Mas é sobre isso. É você saber separar. Eu, Priscila, pessoalmente, não uso e não usaria, não aplicaria. Mas será que para algum cliente faria diferença? Será que faz um contraste com alguma coisa, com alguma aplicação? Exatamente. São coisas que às vezes a gente tá falando de racionalizar. E o cliente tem essa dificuldade de separar razão e emoção quando é... Ah, mas como eu vou separar? Eu ouvi isso uma vez, nunca esqueço. Como é que eu vou separar se fui eu que criei, eu que sonhei, saiu de mim? Como é que eu vou separar de mim uma coisa que veio de dentro? Gente, negócio é negócio, você é você. Não misturem as coisas. Já tô interessada nesse livro também. Olha só, o próximo tem muito a ver com o que a gente já falou, que é Reinvente Sua Empresa. Então aí, para quem já tem uma empresa, aí nós temos também aqueles autores com os nomes que não são em português, né? Então é interessante também trazer isso, Pri, porque a gente vê que dificuldade de burocracia não é só no Brasil, não. A gente fica falando, porque o Brasil é um país cheio de burocracia, fique nessa. Não é só o Brasil, não. O nome dos autores é Frige e David Hanson. Eles desconstroem os conceitos sobre planejamento, atendimento ao cliente, estratégias e gestão. E aí eles mostram que a burocracia, longas reuniões podem representar grandes perdas de tempo, que nem todo negócio precisa de investidor externo, que é melhor pensar em uma inovação. A gente nem falou muito de inovação hoje, né? De inovação do que nos concorrentes. Você inova, você sai na frente dos concorrentes. Que nem sempre é necessário aumentar a equipe. Sua empresa não precisa ter um escritório. A gente também pode falar depois, né, sobre essa questão da empresa digital. E apesar do nome, o livro é muito relevante para quem pensa. Olha só, eu me contradizer. Abrir um negócio. Olha! Inclusive, Cris acabou de citar concorrência. Eu acabei de subir fresquinho. O primeiro episódio da segunda temporada foi sobre concorrência. Eu falei sobre a palestra do João Branco, que eu não tinha assistido ainda. E vai abordar um pouco sobre o que a Cris acabou de falar. Então não percam. Gente, eu adorei esse tema. Mas sabe que é sobre isso. Às vezes a gente acha que para crescer... Como empreendedor, não importa o seu tamanho, tá?
Às vezes a gente considera que, ai, tá faltando investimento, tá faltando mão de obra, é só eu. Para! Coloca tudo num papel, organiza suas ideias, que às vezes é só disso que você tá precisando. Exatamente. E aqui o último que eu trago é bem interessante. Para você que acha que você, para viralizar, tem que ficar fazendo dancinha. Ai, mas é porque eu não sei dançar, eu não sou TikToker, eu não sei fazer um Reels bombástico. Para, que vem aqui uma dica que vai provar para você que você não precisa rebolar, você não precisa fazer Reels para viralizar. O ponto da virada. Esse livro é de Malcolm Gladwell. Espero que eu esteja falando corretamente, tá? Mas você vai deixar aí na descrição. Ele fala sobre quais são os fatores que levam algumas pessoas, ou obra, ou produto, a atingir grande popularidade e se tornar tendência global. O ponto da virada é quando esse fenômeno começa a se propagar de forma viral. No livro, esse autor mostra como você pode trabalhar suas ideias, não dancinhas, não revelations, para que ganhe um amplo alcance. Então, eu não estou aqui criticando dancinha, não estou aqui criticando Reels, eu estou aqui falando para quem tem vergonha como eu. Eu também. Pois é, a ter uma outra forma de viralizar que não sejam essas duas formas. Inclusive, eu acho que as dicas que você deu anteriores ajudam muito. O Rafa Kiso deu esse dado, né? Que as pessoas estão precisando de... Gente, isso é um absurdo, mas infelizmente é a realidade. É 3 primeiros segundos do vídeo que vai dizer se a pessoa foi cativada ou não. Aí, como você saber usar esses 3 segundos iniciais do vídeo? Eu acho que inspiração não faltou com as indicações de Dona Cris. Mas fundamental. Uma vez eu ouvi dizer, e eu acredito nessa ideia, que para você viralizar, não precisa replicar, né, o que você já vê na internet. Que o seu diferencial que faz a diferença. Como você vai extrair esse diferencial e mostrar pro seu público, aí é um desafio diário que você tem que fazer, porque ninguém nasce sabendo, não é mesmo? Nem a Bianca Andrade sabe a fórmula mágica, por que a gente vai saber? Pois é. Pois é. Bom, e agora, para finalizar com chave de ouro o nosso episódio, eu quero um super conselho que você tem para quem tem vontade de começar a empreender, ou para quem já tá empreendendo, que a gente sabe que o buraco é muito mais embaixo. E se você tem algum conselho fundamental, assim. Eu tenho um, mas eu vou deixar para depois, porque eu não sei se você vai mandar essa. Olha só, para quem está começando, muitas vezes o que a companhia de quem está abrindo negócio, infelizmente, é a solidão. Olha só, a companhia é a solidão, que não é solitude. Solitude é outra coisa. Né? Já falamos sobre isso, inclusive. É verdade, que eu assisti também. E a inexperiência desse empreendedor, muitas vezes, o leva a quebrar a cabeça, a dar ponto em ponto de faca. Então, o meu conselho é o seguinte: se você tiver algum conhecido, um amigo do amigo, parente de um amigo, que é empreendedor, mas que já quebrou, e hoje está bem, converse com essa pessoa. Veja do que foi que ele falhou, para você aprender com quem já errou. Não tenha essa arrogância de achar que você sabe tudo, ou ter vergonhinha, sabe? Eu gostaria tanto de conversar com fulaninho, mas eu tenho vergonha. Esquece esse negócio de vergonha e vai bater um papo com ela. Se você perceber que essa pessoa estará em um momento de confraternização, um aniversário, uma festinha, papo com ela, veja o que é que você pode fazer para não quebrar a cara também, que é com o erro dos outros que a gente minimiza a possibilidade também de errar. Para quem está com pouquinhos de folga financeira, participar de mentorias, formações, cursos, e eu não vou deixar de falar também de fazer o Empretec no Sebrae, que é muito bom. E a partir do Empretec, você pode começar a fazer networking, começar a conversar com outros empresários, e aí você vai conseguir perceber que você não está sozinho. Essas são as minhas dicas. Eu ia indicar o Sebrae. Eu ia indicar, busque se informar no Sebrae, porque é muito isso. Mas o não se sentir sozinho, gente, é mais importante do que muita coisa que a gente pode colocar aqui.
Se teve uma coisa que eu amei no Elas no RD e na comunidade do RD, foi essa sensação de eu nunca mais me sentir sozinha em todos os sentidos, em problemas pessoais, que eu achava que era o final do mundo, e problemas profissionais. Então, busque comunidades, porque comunidade te consola. Você saber que não errou naquilo sozinho, ou que você pode até prever, né, um possível... Você tava lá caminhando pro erro, e aí alguém da comunidade fala, querido, pare, não siga, porque não tá legal. Eu acho que muda a vida da gente. Eu aprendi isso com elas na RD. RD. Comunidade que você conseguiu ter o contato com a contadora que te tirou daquela aflição que você estava, né? Foi. Até porque o contador que eu conhecia tava me fazendo beirar o colapso. Tava piorando um pouco a situação. E aí foi a comunidade que me resgatou. A Laura, se tivesse na minha frente, eu acho que ela tinha me dado uns 3 tapas na cara. Tinha falado, respira, que eu tenho uma solução. E aí ela me apresentou a sogra dela. E, enfim, foi um anjo na minha vida. Mas sim, a comunidade me salvou em diversos aspectos. Até porque meu primeiro pensamento foi, fracassei. Por que eu pensei isso? Porque quando eu pensei no volume da dívida, que eu nem sabia a ideia ainda, mas eu sabia que era grande, a primeira ideia que eu tive foi, se eu tivesse sido uma boa empreendedora, eu teria esse valor para cobrir, seja ele qual for. Que é uma grande bobagem, né? Uma grande bobagem, porque empreender hoje, e eu nem vou colocar no Brasil mais, ele é um desafio diário. É uma incerteza e dúvidas diárias. Todos os dias a gente vai ter dúvidas novas, questões novas, e não tem como escapar disso. Verdade. Então é isso, gostaria de agradecer sua presença. Ai, Cris, foi muito, muito, muito melhor do que eu tinha esperado, juro pra você. Aqui dá pra fazer cortes e botar em vários dias. Gente, foi um tema que eu juro pra você, antes de pensar em te convidar, quando eu pensei nesse tema, eu não dei nada pra ele. Por mais que ele seja relevante, eu não dei nada pra ele. Mas você enriqueceu de uma maneira. Você é uma joia. Eu já te falei, você não é uma convidada, você é uma prefeita. Fez tudo, entregou dados. Você deu uma aula. Você deu uma aula de empreendedorismo. Não, minha amiga, quando você falou assim, pode Pri, né? Vi aqui assim, à toa. Amei. Eu amei também. Muito obrigada pelo convite, Pri. Eu tô muito feliz de você ter aceito, de coração. Eu acho que o melhor dessa versão de podcast novo é que eu saio muito mais enriquecida e de coração. Não tô falando porque a gente tá gravando, não. Porque você sabe o meu amor que eu já autodeclaro o tempo todo. Mas eu tô muito feliz de conhecer mulheres que só me enriquecem, mulheres inteligentes, fortes, trabalhadoras, mães. E aí eu amo. Que presente sua mini Cris tem, de uma mulher incrível instruindo ela, eu tô muito feliz. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês deixem seus comentários aqui. Coloca assim, ó, hashtag cria conteúdo Cris. Preciso dessa mulher criando conteúdo. Olha, eu querendo dar mais uma demanda, né, pra sua sobrecarga. Não, mas eu tô precisando tomar esses 3 tapas na cara. Mas é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado. E um beijo da Pri!